quero explicar para vocês sobre os tecidos, sobre a composição deles e como isso influencia na característica daquela peça. Eu sou a Mônica Sanches, sou designer de moda, modelista e professora no ateliê de ensino Mônica Sanches. Vocês já devem ter observado as etiquetas que vêm nas roupas. Elas têm diversas informações. Lá a gente encontra sobre a composição do tecido, sobre até métodos de lavagem, de secagem, de conservação. Tudo isso serve para que a sua peça ela tenha uma durabilidade maior e ela não perca as características originais dela. Afinal de contas, nós compramos as peças, os tecidos, as roupas pela beleza delas, não é? E aí, se a gente não segue os modos de conservar ou de tratar, nós vamos perder aquela peça tão bonita que compramos. Na modelagem, conhecer sobre os tipos de tecido, a composição deles, vai ajudar você a escolher o tecido certo para aquela peça e o tecido certo para o clima que nós estamos vivendo. Então, as peças de verão devem ter uma certa característica, as de inverno devem ter outras características. Então, eu vou passar para vocês as principais características que compõem os tecidos e que compõem as peças de roupa. Para iniciarmos, eu quero que vocês entendam que toda peça de roupa ou todo tecido é composto de fios. Esses fios, eles são feitos de fibras, e são essas fibras que dão as características aos tecidos. Existem 3 tipos de fibras. Elas são as fibras naturais, aquelas que a gente encontra na natureza. Então, por exemplo, algodão, já vou até mostrar o tecido. Algodão, ele vem da natureza, vem do algodão. O linho, ele também vem do caule de uma planta, também é natural. E a seda, ela também vem de um animalzinho do bicho da seda, então ela também é uma fibra natural. Ainda sobre fibras naturais, nós temos a lã. A lã vem de um animal. Aqui como exemplo, eu tenho um tecido de pelo de camelo. Essas fibras naturais, elas têm determinadas características. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. O algodão, que ele vem da semente do algodoeiro, ele é uma fibra absorvente, conduz bem o calor. Ele é ótimo para as temperaturas quentes, para a época do verão. Porém, o algodão, ele se amarrota facilmente e ele encolhe quando nós lavamos o tecido. Já o linho, ele também é absorvente e também conduz bem o calor, ou seja, é perfeito para os climas quentes. O linho, se ele é puro, ele também vai se amarrotar facilmente. E ele também tem uma tendência de encolher quando a gente molha e estica à medida que a gente vai usando. Então, o linho e o algodão, por eles serem bons condutores de calor e por eles permitirem essa passagem de calor, vai ser ótimo para os climas de verão, porque assim ele permite a nossa transpiração e ele também vai secar o suor. Por isso, são ótimos tecidos feitos de algodão e de linho, são ótimos para as peças de verão. Já a seda, ela é obtida a partir dos casulos do bicho da seda. As características dela é que ela é absorvente e má condutora de calor. Ou seja, pessoal, ela absorve o suor, ela é absorvente, mas ela é má condutora de calor, ou seja, ela não vai te deixar transpirar, não evapora o suor. Então, para o verão, ela é mais ou menos, ela é mais apropriada para a época de primavera ou para a época de outono, onde ela vai absorver o suor, só que ela não vai deixar a sua pele respirar. O bom da seda é que ela não amarrota, então se nós pegarmos aqui, olha, o tecido de seda, a gente pode apertar, vocês vão ver que ela não se amarrota. Já o linho, então se o linho ele for puro, você vai usar ele e ele vai se amassar. Então o linho é muito comum ser misturado com outras fibras, onde ele vai ajudar o tecido a não amarrotar.
Então, com isso, a gente tem linhos com diversas gramaturas, mais grosso, mais fino, que amassam mais ou que amassam menos. E o algodão também. O algodão puro, se você apertar, ele vai amassar. Se misturar com outros tipos de fibra, ele vai amassar menos. A lã, ela, assim como a seda, ela é absorvente, ou seja, ela vai absorver o suor, mas ela não vai permitir que a pele respire ou que a pele transpire. Portanto, ela aquece, ela mantém a temperatura do corpo. Por isso que as lãs são usadas muito como isolantes térmicos, especialmente na época do inverno. Pessoal, uma curiosidade. Sabem por que o linho é tão caro? O linho puro? O linho, ele é uma planta cultivada, ele é de produção anual e as fibras do linho são fibras longas, bem compridas. Quanto mais longas as fibras são, mais qualidade ele tem e mais caro ela é. Então, por isso que o linho é caro, porque a fibra dele é grande, dá uma ótima qualidade na peça e a produção é anual, o que aumenta o custo dos produtores. Por isso que os linhos verdadeiros, eles são caros. Já o algodão, ele pode ser de fibras grandes e fibras curtinhas. As fibras longas também dão uma ótima qualidade à peça. São aquelas peças de algodão em que a gente percebe que ela é mais rica, onde ela tem uma qualidade muito melhor. Ela não forma peeling ou bolinha, ela tem uma ótima durabilidade, porque elas são de fibras longas, mas aí o preço é mais caro. Já os algodões feitos de fibras curtinhas, eles formam peeling, eles não são muito resistentes, eles quebram mais facilmente. E aí a qualidade da peça feita com o algodão de fibra curtinha é uma qualidade baixa e por isso o preço também é baixo. Então fiquem atentos, não é só porque diz que a peça é de algodão é que ela é de ótima qualidade. Depende do que ela foi feita, de que fibra ela veio, fibra longa ou fibras curtas, ok? Então fica a dica aí para vocês. E a seda? A seda eu acho que é uma das peças mais caras que existem. A seda pura, porque a seda pura ela vem do casulo, do bicho da seda. Ela é uma fibra que atinge até 1 quilômetro de comprimento, ou seja, ela é uma fibra extremamente comprida. Ela não vai formar peeling, ela não vai estragar, ela é uma peça resistente, ela é uma peça que tem brilho. Só que para cultivar o bicho da seda exige bastante dinheiro, muito valor agregado à criação do bicho da seda. Portanto, isso se reflete no preço final. A fibra é uma fibra cara, uma fibra longa e, portanto, as peças, os tecidos e as peças feitas com esse material, eles são extremamente caros. É muito comum, então, nós encontrarmos as sedas mistas. São sedas misturadas com outros tipos de fibra, onde você vai ter a característica macia, brilhante da seda, porém você consegue reduzir o valor dela por juntar com outras fibras de aspectos semelhantes. Mas aí ela não é a seda pura. E para quem tem peças de seda, fica a dica para vocês nunca secarem ela no sol ou passar no ferro. Passar no ferro piorou ainda, porque ela não suporta temperaturas altas. Então, se você usar o ferro ou deixar debaixo do sol, você vai desbotar a sua peça e ela vai começar a estragar. E uma peça de seda, a gente não quer que estrague, não é verdade? Saindo das fibras naturais, nós vamos ver as fibras artificiais. As fibras artificiais também vêm da natureza, só que elas são modificadas em laboratório. Algumas dessas fibras são acetato, modal, viscose, rayon, tencel. Essas fibras, elas vêm da celulose da madeira. Algumas características dessas fibras. O acetato, ele se assemelha muito à seda. Ele é sedoso, ele é brilhante, porém ele não absorve calor. Portanto, as peças de acetato, elas são bem baratas, mas você usou, já tem que colocar lavar, justamente por essa característica dela. E é muito comum, vocês têm que tomar cuidado. Não comprem gato por lebre. Não comprem uma peça de acetato achando que é seda. Você não vai ter a mesma característica. Não existe seda barata. Se ela é barata, ela é acetato, que é artificial. O tencel também é macio e suave, mas assim como o acetato, não transpira, não absorve calor. Ou seja, para a época de calor, essas fibras, ela não é apropriada. Mas a fibra modal, ela absorve calor e ela deixa a pele transpirar. Ela é confortável, é suave e seca rápido. Então é uma peça muito usada
em práticas esportivas ou quando você quer esse efeito de uma peça bem de verão mesmo. Agora a viscose. A viscose é um tecido muito usado no verão. Ela é bem molinha, bem fresquinha. A viscose se assemelha muito ao algodão, porque ela absorve o calor e deixa a pele respirar. A viscose não desbota e ela é usada junto com outras fibras para dar essa característica de ser uma peça absorvente, que transpira, que não desbota, que tem um bom caimento. Então, se você pega uma fibra que ela não transpira muito, aí você adiciona essa fibra da viscose, você vai fazer a sua peça que não transpira muito ganhar um pouco da característica da viscose, que é transpirar. Então, a viscose é uma fibra que está presente em quase todas as peças e tecidos que existem, porque as características que essa fibra dá à peça são características muito desejáveis, especialmente para o nosso clima. Porém, a viscose, as peças feitas com viscose, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de secar e de passar ela. Ela é pouco resistente à lavagem, então você pegar uma peça de viscose ou uma peça que recebeu a fibra de viscose e jogar na máquina de lavar, você vai estragar essa fibra, você vai estragar o seu tecido ou a sua peça. E se você também passar no ferro, deixar secar no sol, nesse sol quente, ela vai desbotar e ela também vai estragar. Então, tudo que tem a fibra viscose deve ter um cuidado adicional. Por isso, pessoal, se atentem às etiquetas das suas peças, isso é muito importante. Outras fibras usadas na tecelagem são as fibras sintéticas. Essas são totalmente feitas em laboratório. A matéria-prima dessas fibras são petróleo e carvão mineral. Então, elas vêm de fontes não renováveis, porém, elas estão presentes na maioria das peças e o uso delas diminui o custo das peças. Essas fibras, eu vou citar o nome delas. Tem o elastano, a microfibra, a poliamida, o tactel e o poliéster. As características dessas fibras são as seguintes. O elastano dá elasticidade, então dá o maior conforto à peça. A poliamida, ela dá brilho, então se você usar uma fibra de poliamida, você pode confundir com a seda também. A microfibra, muito usada também, ela permite você transpirar um pouco, ela seca rápido e ela não amarrota. Então, a microfibra está muito presente aí nos tecidos e nas peças de roupas. Tactel, ótimo para as peças de banho, porque ela seca rápido e ela transpira também. Agora o poliéster. Quase tudo que a gente lê nas etiquetas hoje está escrito poliéster. Poliéster, tanto de poliéster. Por que o poliéster é muito usado? Porque ele é uma fibra barata, ela é resistente, ela dá um pouco de elasticidade ao seu tecido, só que o poliéster não absorve a umidade, ou seja, ele não vai secar o suor. Portanto, tudo que é acrescentado ao poliéster, ele vai ser uma peça ruim de se usar no verão, sendo mais apropriada para o outono e para o inverno. E algo muito ruim do poliéster é que ele forma peeling, ele forma aquelas bolinhas. Sabe quando a gente lava a peça? A primeira vez que você lava a peça, ela forma aquele monte de bolinha? Então isso é característica do poliéster. Ela deixa o seu tecido, a sua peça mais barata. Porém, além de ela vir de um recurso não renovável, não sustentável, ela forma peeling. Então você vai perder a sua peça com muita rapidez. Ela é muito usada nas modinhas de atualmente. Então, fiquem atentos na hora que vocês forem comprar o tecido ou a sua peça. E lembra aquele negócio que eu falei das fibras curtas? O poliéster é feito de fibras bem curtinhas, por isso ela vai formar o peeling ou as bolinhas na sua peça e por isso que também ela é mais barata. Vocês então conheceram algumas fibras. Todos os tecidos, todas as peças que vocês veem são feitas a partir de uma dessas fibras ou da combinação delas. Aí essas fibras vão lá para a indústria têxtil, onde ela vai passar nos teares, nas máquinas de tecelagem e vai transformar a fibra em fio e os fios vão ser transformados em tecido. Quando uma empresa vai desenvolver um tecido, ela pensa, para que vai servir aquele tecido? É para um clima quente? É para um clima frio? Precisa transpirar? Precisa reter o calor? Ela pode amassar facilmente? Ela não pode amassar facilmente? Então, eles juntam e misturam essas fibras, dando as características ao seu tecido. E aí, no caso da peça de roupa, na etiqueta, ela vai estar dizendo qual é a característica de que fibra que veio. Por exemplo, essa que eu estou aqui, ela é feita
100% algodão. Só não diz se é o algodão de fibras longas ou fibras curtas, mas pelo preço que a gente paga ou pelo toque dele, você já vai começar a perceber. Ah, esse aqui tem um toque mais macio, você vê que é uma qualidade boa, então ele é uma fibra longa. Ah, esse aqui tá mais baratinho, eu já vejo que ele não tem uma boa qualidade, então ele deve ter sido feito de uma fibra curta. Então é isso que vai dando as qualidades, as características ao seu tecido. Depois que essas fibras são transformadas em fios, elas vão lá para a máquina formar o tecido propriamente. E dependendo do entrelaçamento desses fios, é que vai também adicionar outras características ao seu tecido. Essas misturas, elas vão fazer o tecido ser muito ou pouco resistente, ter flexibilidade, ser mais grosso ou mais fino, ser mais brilhante ou mais opaco, ter desenhos no tecido. É muito importante, depois que você conhecer os tecidos, as tramas e os fios, você cuidar bem da peça ou do tecido que você adquiriu. Portanto, olhar a etiqueta ela é de extrema importância. A etiqueta ela contém a indicação do nome das fibras ou dos filamentos têxteis e a sua composição em porcentagem. E ela também contém os cuidados para a conservação do produto. Essa conservação ela é de acordo com as fibras que compõem aquela peça. Vocês podem observar no vídeo uma imagem com os principais símbolos de conservação dos produtos têxteis. Então nós temos alguns que indicam a temperatura máxima de lavagem, outros se pode lavar à mão, se pode lavar na máquina, se pode colocar alvejante, como deve secar, como deve passar, se tem que ter algum tratamento especial. Agora que vocês conheceram sobre a composição dos tecidos, as fibras, vocês viram que o entrelaçamento do tecido, dos fios que formam o tecido, também agrega características a ele. Então, um tecido, por exemplo, feito de fibra de linho, se ele é entrelaçado de uma forma, ele vai ter uma característica. Se ele é entrelaçado de outra forma, ele tem outra característica. Portanto, o seu tecido ou a sua peça de roupa, ela é o conjunto dessa mistura de tipos de fibras que formam os fios e tipo de entrelaçamento que forma o tecido. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar algum proveito da aula. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês sobre como que é feito os tecidos. E tudo isso é importante para quem vai comprar uma peça de roupa, olha a etiqueta para saber do que ela é feita, para saber a durabilidade, o modo de conservação, de lavagem. Ou para quem vai fazer modelagem e costura, ele é importante para você saber que tipo de tecido vai se adequar mais a um certo tipo de modelo, ok? Então foi um prazer fazer essa aula para vocês, eu espero que vocês tenham gostado.